né? São 12 horas mais 52 minutos. Vamos agora para a palavra do Senhor. Vamos aqui só fazer uma menção sobre a Nova Jerusalém. Você que queira acompanhar conosco aí o texto, a leitura está no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 2. Depois iremos ler do 9 até o 23. Vai ser uma leitura bem extensa, só que só na leitura aqui a gente já consegue ter uma grande visualização aí desta magnífica, maravilhosa cidade, né? Vamos lá? Apocalipse 21, versículo 2 diz o seguinte: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo de número 9. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Com a leitura dessa aqui, quase não é necessário de falar, né? Já dá para entender bem. Quem escreve isso é o apóstolo Paulo, é João, né? Aliás, João. João foi o último dos apóstolos de Jesus que aprendeu com Jesus, que andou com Jesus, que viu Jesus, que conversava com Jesus, que convivia com Jesus, a morrer. Ele foi o último a morrer. Só que antes da sua morte, por causa do evangelho, por causa da perseguição, João ele foi exilado, ele foi preso, ele foi levado para uma ilha chamada Patmos, né, onde era uma ilha onde levava todo tipo de pessoas, né, criminosos, ladrões, pessoas que levantavam motins contra o Império Romano. Então era levado para esse lugar. Diz a história que o passatempo deles lá era em quebrar pedras. Então João, quando ele estava nessa ilha chamada Patmos,
ele, ele foi arrebatado em espírito, né? Ele que escreve o livro do Apocalipse, ele está escrevendo tudo aquilo que ele viu na visão. Imagine vocês mais um dia de rotina, sol escaldante, muita fadiga, muito trabalho, muita pressão e também muita opressão, que era ali, no caso, na vida de João. E do mais, num piscar de olhos, ele tem o seu espírito tomado, arrancado, e ele é levado, porque a palavra arrebatado em espírito significa tomar força, ser arrancado à força. Então, João, ele começa a ver no mundo espiritual as coisas que iriam acontecer. E aí, no início do livro, quando nós lemos, ele disse que ouviu uma grande voz por detrás dele, como voz de trombeta, voz de trovão. E ele vira para ver quem é que falava com ele, porque essa voz, esses sons que ele estava ouvindo, estava vindo de trás dele. Quando ele vira para poder ver quem estava falando com ele com aquela voz, parecida com a voz de trovão, como uma voz agitada de muitas águas, ele disse que viu 7 cartiçais de ouro. E entre os 7 cartiçais de ouro, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus se apresenta para ele, dizendo para ele não temer, que ele era o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E que tudo que ele visse a partir daquele momento era para ele escrever, relatar, documentar e enviar às igrejas que estavam localizadas na Ásia. Então, o que acontece? João, ele viu muitas coisas. Ele viu muitas coisas. Coisas que no nosso tempo já aconteceu, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda irão acontecer. E de tantas coisas que ele viu, ele descreve já no final do livro do Apocalipse a cidade santa, a Nova Jerusalém. Ele disse, como nós lemos aqui, que um anjo levou ele até um alto monte. E quando ele estava no alto desse monte, ele não fala o nome desse monte, mas quando ele estava no pico desse monte, o anjo mostrou para ele a Nova Jerusalém, uma cidade totalmente diferente de todas as cidades que nós conhecemos, descendo do céu para a terra. Ela não estava ainda na terra, ela estava em sua aparosia. E aquele anjo que estava do lado de João pegou uma vara, tem traduções que vão falar uma cana. Pegou uma vara de medir. Antigamente, antes do metro, da trena, né, o pessoal media com um cabinho, um pedaço de madeira, uma vara. E essa vara, ela era de ouro, e esse anjo voou do pico desse monte em direção à cidade, que estava flutuando, que estava descendo do céu para a terra. E João está assistindo tudo, e tudo que ele vê, ele documentou para nós ficar sabendo nos dias de hoje. Então ele vai começar a dar alguns detalhes sobre essa cidade. Ele disse que o anjo mediu até 12.000 estádios. Lembrando que o contexto de metragem, de medidas aqui que João está falando, é num contexto todo romano, né? Um estádio romano tem uma medida de 185 metros. E ele disse que o anjo mediu essa cidade até 12.000 estádios, que dá um valor aproximado aí de 2.200 quilômetros. Isso mesmo, você não ouviu errado e nem eu falei errado.
Não são 2.200 metros, são 2.200 quilômetros. Outro detalhe muito importante, ele disse que o tamanho eram iguais no seu comprimento, na sua largura e também a sua altura. As medidas eram iguais. Ou seja, como ele disse que ela estava situada em quadrado. Quando nós pegamos essa medida exata da largura, do comprimento e da altura, isso nos dá uma forma geométrica de quê? De cubo. Então, segundo o que João viu e escreveu e que nós temos em mão hoje, o que ele viu, que ele relatou, a Nova Jerusalém ela é um cubo, o formato dela é um cubo. Se nós pegarmos também essa medida, nós vamos ver que essa cidade ela é imensa, muito maior do que a maior cidade do mundo. Para vocês terem uma ideia, se a Nova Jerusalém ela descer hoje no território brasileiro, aqui no Brasil, ela ocuparia 58% do território brasileiro. E olha que o nosso país é enorme. Imagine essa cidade descendo aqui em cima, no território brasileiro, ela ocuparia mais da metade do território brasileiro, 58%. Quando você pega 2.200 quilômetros e faz a matemática, nós vamos ver que a Nova Jerusalém, segundo o que João viu, segundo o que ele relatou no livro do Apocalipse, a Nova Jerusalém ela tem 8.514.400 quilômetros quadrados. Mas para que esse tamanho de cidade? Ora, vocês lembram que Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse que na casa do Pai havia muitas moradas. Jesus, ele é o dono da multiplicação, do poder. Quando ele diz muitas, são muitas mesmo. Ele disse também que iria para o Pai, iria preparar um lugar, porque onde ele estivesse, ele queria que nós estivéssemos também. Ou seja, essa Nova Jerusalém, essa cidade que já está preparada, porque João viu, nós só não chegamos ainda no tempo cronos disso acontecer, mas isso vai acontecer. Ela é imensa. E por que ela tem que ser imensa? Porque ali, nela, vai abrigar todos os salvos de todas as gerações. Imagine que hoje nós somos aí praticamente 9 bilhões de pessoas no planeta. Agora imaginem quantos bilhões de pessoas já passaram por aqui. Desde Adão e Eva, desde os primórdios, desde a era pré-diluviana, até o último ser humano que nascerá, vindo da madre de uma mulher. Então ela é imensa, muito grande. E ele começa a dar alguns detalhes do jeito que ela é. Ele disse que ela tem 12 portas, 3 portas ficam localizadas na região do norte, 3 no sul, 3 a leste, 3 a oeste. E que nessas portas, cada uma delas tem um anjo. Aqui eu estou falando de uma maneira simples, só para você ir visualizando, mas é lógico que é muito mais magnífico isso a olho nu. Aqui a gente fala em cima de uma informação que nós temos. Vai visualizando. Se uma cidade ela tem, na sua largura, no seu comprimento, 2.200 quilômetros, imagine o tamanho dessas portas. São imensas, são gigantescas. Em cada uma delas tem um anjo. Para quê? Para nos recepcionar. É a recepção. Quando nós chegamos em uma igreja, em um templo,
Não tem ali os porteiros, as pessoas que ficam na recepção? Sejam bem-vindos, fique à vontade. Você chega em um hotel, tem a recepção, em vários estabelecimentos. Na Nova Jerusalém também não será diferente. E os recepcionistas serão anjos. Ai, ai. Pastor Freita, meu amigo, lá de Rio Verde, está aqui participando com a gente. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Aprendo muito com o senhor, tá? Outro detalhe. Cada porta é uma pérola. Que coisa maravilhosa. Imagine uma porta imensa. E essa porta, ela é uma pérola. Aqui, quando nós temos uma pérola rara, né? Pura, uma pequena pérola, ela chega a ser avaliada em milhões e milhões de dólares. Pequenininha, que cabe na palma da sua mão. Agora imagine você entrando por uma porta gigantesca, sendo recepcionado por um anjo, e essa porta, ela é uma pérola imensa. Tem um detalhe muito importante também, que em cada porta dessa, que é uma pérola e que tem um anjo, tem uma inscrição, uma insígnia em cada porta com os nomes das tribos de Israel. Cada porta terá um nome de uma das tribos de Israel. João relata também que o muro tinha 12 fundamentos. Cada fundamento aí é como se fosse um alicerce sobre o outro. E que eles eram constituídos por pedras preciosas. E ele disse que esse anjo também mediu o muro. Só não sabemos, não temos a informação bíblica, se essa matemática, essa medição é da largura ou da altura do muro. Também isso não importa. Mas a largura ou a altura desse muro tem aproximadamente 63 metros. Parece ser insignificante, né? Mesmo se fosse a altura desse muro, para uma cidade que tem 2.200 quilômetros de altura. Mas para quê? É um muro simbólico. Quando nós olhamos, né, matérias sobre os Estados Unidos, a gente vê mansões, casas imensas, super luxuosas, e elas não têm muro, tem apenas uma cerca que não chega a 1 metro de altura. E por que existe essa cerca? É uma cerca simbólica. É só um modo de dizer, vizinho, ó, o gramado dessa cerca para cá é meu. Isso é tudo questão de cultura. Aqui no Brasil, isso não funciona. Concordam? Aqui no Brasil é bem provável que algumas pessoas gastam mais material de construção na edificação do muro do que da própria casa. Muros aí com 3 metros de altura e coloca cerca elétrica e aqueles arames, porque é a nossa cultura, não pode ter mansão sem muro. É invadida, infelizmente. Mas lá tem esse muro simbólico aqui. Outra coisa importante é que as ruas, João disse, que elas são de ouro puro. Partes do muro são de jaspe e de cristal. Você consegue já ir visualizando como que é esta cidade, onde nós, os salvos, todos aqueles que creem, que aceitarem a Cristo, e aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo, porque a salvação ela vem pelo crer e aceitar que Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens, e que só através dele há a salvação. Que coisa gloriosa, né?
Poderíamos passar horas aqui falando. Aí João, ele vê também por dentro dessa cidade. Deus, ele vai se instalar, ele vai habitar entre os salvos na Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém é uma cidade que já está pronta, foi preparada por Deus, por Jesus Cristo. Os edificadores foram os anjos, que eles são ministradores, são trabalhadores do mundo material e também espiritual. E essa cidade, ela está pronta, só falta chegar o tempo Cronos para que todas as coisas aconteçam para esse dia chegar. Deus, ele vai estar assentado no trono, dentro dessa cidade da Nova Jerusalém. Nela não tem templo, não tem igreja, não tem santuário. João fala isso, ele não viu. Porque ele disse que o próprio Deus, o próprio Cristo será o santuário, o templo. Jesus, ele vai estar sentado do lado do Pai. Debaixo do trono de Deus flui, tem uma mina que dá origem ao rio da água da vida. E essas águas que fluem, que nascem, onde a nascente é debaixo do trono de Deus, ao seu fluir vai formando o rio, e esse rio corta a praça da cidade ao meio, porque a Nova Jerusalém, ela também tem uma praça. Está aqui na Bíblia também escrito. Onde na sua margem terá a árvore da vida, que a Bíblia menciona que ela dá o fruto 12 vezes por ano e que as folhas dela são remédio para as nações. Outra coisa muito interessante é que João, ele olha e ele não vê poste de luz, energia elétrica, ele não vê sol, ele não vê lua, ele não vê estrelas, ele não vê lâmpadas de LED, não necessita da luz do sol para clarear o ambiente dessa cidade. Ele diz que é o Senhor Deus, que é a energia desse lugar, é a glória de Deus que tem iluminado esse lugar. E o Cordeiro é quem? O Cordeiro é Cristo, é a lâmpada. Isso está lá no versículo de número 23, do capítulo 21. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, a glória de Deus é como se fosse a energia e o Cordeiro é a lâmpada. Toda a claridade, toda a iluminação desse ambiente, ela provém de Cristo. Lembrando que não tem como raciocinar com a mente sobre as coisas que a gente vive, porque lá é uma dimensão totalmente diferente de todas as coisas. Então será glorioso, será maravilhoso. As nações da terra subirão, visitarão essa cidade, levarão as suas dádivas ao Senhor. A terra, ela será transformada em uma nova terra, assim como João viu também. Ela vai voltar ao estado original, como ela era antes de haver o pecado. João disse que
quando ele vê o novo céu e a nova terra, o mar já não existe. A ciência já nos comprova que no período pré-diluviano existia a Pangeia, e quando nós olhamos os mapas geográficos, né, nós vemos que a América do Sul ela se conecta muito bem com o continente africano, dando a entender que a terra foi separada. Quando nós olhamos no livro da criação do Gênesis, que Deus fez separação entre a porção seca, né, e as águas, não está ali o texto no plural, mas sim no singular, dando a entender que havia somente uma porção seca. E por que esse mar ele já não vai mais existir nesse novo céu, nessa nova terra? Porque a terra ela terá que comportar todos os salvos de todas as gerações. É muita gente. Lembrando que 75% do planeta Terra é ocupado pelas águas, e são as águas, os mares, os oceanos que causam a separação entre os povos. Então não haverá mais separação entre os povos, porque o mar ele já não existe mais. Em uma próxima oportunidade nós estaremos falando com mais profundidade. Olha, o tempo já passou. Mas vale a pena. A Nova Jerusalém, ela existe, João viu, João descreveu ela e ela está preparada para todos aqueles que confiam, acreditam e aceitam a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, da sua alma, do seu espírito. Que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantes sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Quero agradecer aqui a algumas pessoas que estão aqui acompanhando a programação. Viu, pessoal? Esse é o programa Resposta de Deus. O quadro é Bálsamo da Alma, toda sexta-feira, mas nós temos aqui as programações Resposta de Deus da AD Madureira aqui de Confresa, de segunda a sábado. Cada dia da semana é um apresentador, é um departamento diferente, tá bom? Então todos os dias acompanhe com a gente aí das 12 às 13. Agora nós estamos num período de campanha eleitoral, né? Então temos aqui que está respeitando também o horário eleitoral gratuito aqui. Então quero agradecer ao Emanuel, ao Eduardo, a Francisca, também a Milena Franco, também o João Henrique, a Natália, a Bruna Loreto, também a Juscelia. Quero agradecer também a Camila, a irmã Viviane. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui. Vamos lá. Também a Wellen, também o Renan, Alba, também Antônio Augusto, também o Edson, também o Rambo, né, na Brothers. Moadila, olha só que interessante. Moadila. O meu é Moadil. Eu acho que só tem eu e meu pai aqui nessa região do Mato Grosso que tem esse nome. Moadil Fernando. Também a Estela, a Cleide, muita gente. A William, Pastor Fredes Freitas, também a Nusa, a Maria Barbosa, também a Lilian, participando com a gente. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês, a Marcela, também a irmã Marlisa, obrigado sempre pelo carinho, também o Leomar, a Tamara, também o Francis Júnior, meu amigo, boa tarde, na paz do Senhor, também a irmã Andréia, também o Pablo, a Daiane, gente, muita gente. Muito obrigado, nós vamos ficando por aqui, tá? E estaremos de volta com a programação aqui, com o programa Bálsamo da Alma na próxima sexta-feira, permitindo Deus. A todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor, tenha uma sexta-feira abençoada, um final de semana incrível. Pratique sempre o bem,
pratique sempre a justiça, porque você fazendo isso, você estará amontoando sobre a sua cabeça brasas no mundo espiritual, tá bom? Deus abençoe a todos e até próxima sexta. Gente, obrigado, viu? Muito obrigado por participar com a gente. Esse é o programa Bálsamo da Alma, programa da Assembleia de Deus, Madureira, aqui de Confresa. Estamos aqui na Rádio Confresa FM, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Beijo. Amo vocês em Cristo Jesus. Até a próxima. Tchau.